tudo que Deus fez. Vocês ouviram aí, né? Faz parte da ministração, né? Não tinha programado, mas isso aqui foi algo especial. A gente pode ver que Deus trabalha em todas as áreas, né? Deus nos ajuda nas nossas dificuldades, enfermidades, nos ajuda em situações até inusitadas que teoricamente vai fazer com que você tenha algum prejuízo, mas não vai mudar a sua vida e muita coisa, só uma briga em casal, né, Celci? Só vai dar uma briga em um casal que a gente não sabe por quanto tempo vai durar, né? Mas Deus trabalha em todas as áreas, né? Na vida do Léo, na vida da irmã Sueli. Isso é Deus agindo, é Deus trabalhando, né? O testemunho aqui é tudo que Deus fez por nós e continua fazendo e fará. Agora, a minha ministração é o seguinte: o que fazer enquanto eu espero? É a nossa ação em relação ao nosso Deus. Deus tem uma ação e uma bênção para entregar para nós. E qual é a nossa ação? Qual é a nossa contribuição? O que nós fazemos enquanto nós esperamos? Nós sabemos que ninguém gosta de ficar esperando, né? A gente, quando fica numa sala de espera de uma clínica, de uma situação qualquer, a gente sempre arruma algo para fazer, né? Lê uma revista, mexe no celular, manda e-mail, né? Tem gente que até usa o celular para trabalhar, né? A gente nunca gosta de ficar esperando. Quando a gente está esperando algo acontecer, a gente sempre está se preparando para aquilo acontecer, né? Quando a gente vai casar, né, a gente faz os preparativos do casamento. Quando a gente vai ter que fazer uma prova, a gente se prepara ali para estudar, para fazer tudo, né, para deixar tudo no momento adequado para que a coisa aconteça, né? E a vida cristã é assim também. Nós estamos esperando, não estamos esperando? Estamos esperando o retorno do nosso Senhor. Nós estamos esperando a segunda vinda dele, para que a igreja seja levada para morar na eternidade com ele. E enquanto isso não acontece, nós nascemos até que isso aconteça, é uma janela, um tempo. E o que nós fazemos nesse tempo? Nessa janela? Até que ele volte, o que nós fazemos? É uma pergunta para que você possa responder. Eu me refleti já faz algum tempo, mas essa semana com mais intensidade a respeito desse tema, e eu encontrei, busquei e achei na palavra algo que tocou meu coração a respeito disso. O que eu faço nesse período até que o Senhor volta? O que cabe a mim fazer? Tem uma resposta da parte do Senhor que ela é bem simples, mas ela é profunda. E na verdade, é algo que veio muito forte no meu coração e eu nem sei se eu, assim, tenho todas as condições de cumprir tudo isso que tem dito aqui na palavra. Mas eu quero expor para os irmãos, porque a palavra ela é perfeita. E ela pode agir no nosso coração. E agir no meu coração também, para que eu possa cumprir exatamente aquilo que a palavra diz. Abram comigo a Bíblia, em Marcos 12. Em Marcos 12.
A palavra, ela serve como um check-up, né? Um exame que você faz. E quando a gente faz um exame, um diagnóstico, a gente tem lá, se a gente tiver bem, se a gente tiver certinho, o médico, não sei quem falou isso em alguma conversa que eu tive, mas alguém falou isso. O médico diz pra você assim, ó, até o ano que vem, você tá jóia. Se você tiver mais ou menos, ou ruim, você tem duas situações que você pode fazer. Ou você pode ignorar o exame e seguir a sua vida, mas você sabe que vai dar ruim. Ou você pode acolher aquele exame para sondar o seu coração e para saber que aquilo pode te dar mais vida pela frente. Esse é o objetivo da palavra. Às vezes as palavras elas vêm duras para nós, né? Mas elas são duras no sentido de que nós examinemos o nosso coração, para que aquilo sirva como um diagnóstico. Se aquilo não é duro para você, é como um médico dizendo para você assim, ó, até o ano que vem. Ou é como um médico dizendo para você, até o próximo culto. Agora, se ela é dura para você, é bom que a gente examine, para que a gente não ignore a palavra do Senhor. E aqui em Marcos 12, a partir do 28, o Senhor dá uma receita para nós do que nós devemos fazer enquanto nós estivermos aqui esperando ao Senhor. Marcos 12, 28. Eu quero ler com vocês, fazer uma leitura comentada, viu? Diz assim a palavra: um dos mestres da lei aproximou-se. Nesse trecho da palavra, nesse momento, era um momento aqui que Marcos estava descrevendo alguns questionamentos que estavam sendo feitos a Jesus. Nos momentos anteriores, eles estavam perguntando a respeito do que fazer com os impostos. E ali veio um grupo de fariseus e herodianos. Um pouquinho mais para frente, eles começaram a perguntar de Jesus, para Jesus, a respeito da ressurreição. E veio um outro grupo, os saduceus. E agora veio um mestre da lei, que algumas traduções diz escribas, vieram e iam fazer uma pergunta para Jesus. E a pergunta era mais ou menos assim: o que eu devo fazer, Senhor, até que seja tudo isso concluído? O que eu devo fazer no período que eu estou vivo? A pergunta era: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Mandamento é aquilo que nos dá uma ordem, daquilo que eu tenho que cumprir. E aí, esse escriba, esse mestre da lei pergunta: qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este. Antes de dar o mandamento, Jesus, ele dá o pressuposto. Ele dá aquilo que você tem que, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você pensa a respeito, tem que estar sobre esse alicerce. Se não tiver sobre esse alicerce, não adianta eu dar os mandamentos para você. E o pressuposto é o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Você e nós temos que, como cristão, colocar isso como base, como alicerce. Deus é o nosso único Senhor. Se houver outro fundamento na sua cabeça, se houver outros pensamentos, qualquer mandamento que vai ser dito para você não vai te fazer
enxergar de forma precisa, porque aquilo que você tem como base pode ser muitas outras ideias. Então você não vai ter como entender exatamente aquilo que o Senhor quer dizer. Então você tem que ter como base: o Senhor é o único Senhor. E aí vem um mandamento para as nossas vidas. Ame o Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o Senhor, ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Em toda a nossa vida, são esses 2 mandamentos só que nós temos que cumprir: amar ao Senhor e amar ao próximo. Amar ao Senhor e amar ao próximo. E aí continua o texto: muito bem, mestre, disse o homem, está certos ao dizeres que Deus é o único e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vocês percebem que o homem disse que fazer isso é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Isso excede aos sacrifícios e ofertas. Ele não diz que a gente exclui sacrifícios e ofertas, porque amar ao Senhor é sacrifício e oferta também. Ele não fala assim, isso exclui sacrifícios e ofertas. Não. Ele diz, excede sacrifícios e ofertas. E aí Jesus disse, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Nós buscamos o reino. E para que nós estejamos perto do reino, esses 2 mandamentos são os primordiais, aqueles que nós temos que seguir em todos os momentos das nossas vidas. Seguir em todas as situações. Amar a Deus, o amor a Deus é a régua para todas as demais atitudes em relação à vida. Como encaramos o trabalho depende do amor que nós temos a Deus. Como nós encaramos o cuidado da família depende do amor que nós temos a Deus. O nosso comportamento ético, as nossas virtudes, depende de como nós amamos a Deus. O uso correto dos nossos recursos depende de como nós amamos a Deus. Abrir mão de algo depende de como nós amamos a Deus. Amor a Deus é a régua para todas as nossas atitudes na vida. Para tudo que você vai fazer. Se você ama a Deus, isso vai te dar um norte. Vai te dar uma baliza. Amar de todo, isso é maravilhoso na palavra. Amar de todo é o máximo. Mas o máximo não é igual para todo mundo. O máximo é o máximo para você, é o máximo para mim, é o máximo para minha esposa, não é igual para todo. O tudo para ela não é igual o tudo para mim. Porque depende do meu amadurecimento, depende daquilo que eu conheço da palavra, depende daquilo que eu entendo, depende do meu crescimento. Nas academias, quanto mais a gente se exercita, mais a gente levanta peso. Na vida cristã é assim também. Quanto mais eu sou maduro, quanto mais eu cresço no Senhor, esse todo vai ser maior. O todo não é igual para todo mundo. O todo de hoje não será igual ao todo de amanhã. Porque hoje você ama a Deus de uma forma, amanhã vai ser maior.
deve ser maior, porque a gente caminha para um crescimento. E aí tem alguns elementos também a respeito deste amar a Deus. Tem o elemento coração, que é o centro de tudo da sua vida física. Tem a alma, que é a força vital, o lugar dos sentimentos, dos desejos e das suas afeições. Tem o entendimento, que é amar a Deus com as habilidades intelectuais. Amar a Deus com a mente. Tem o amar a Deus com a força, que é o vigor que a gente tem, com todas as nossas habilidades. Devemos amar a Deus com todas as nossas habilidades. Se Deus deu alguma habilidade a você, é para que essa habilidade volte-se para Ele, para amá-lo. Amá-lo. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. É muito grande, é muito forte. Não podemos deixar de fora nenhum destes elementos no amor a Deus. Todos os elementos, com toda intensidade. Todos os elementos com toda intensidade. É isso que nós temos que fazer enquanto nós esperamos. Agora, eu fui bem teórico com vocês, né? Talvez a gente esteja falando assim, como é que eu faço isso, né? Como é que eu amo desse jeito aí? Eu vou dar 2 exemplos para vocês, que aí, o primeiro exemplo talvez vai ser mais fácil. O segundo vai ser mais difícil. O primeiro exemplo é a respeito do apóstolo Pedro. A gente tem estudado a carta de Pedro aqui, às terças-feiras. Pedro, ele foi martirizado no ano de 64 depois de Cristo. Ele foi martirizado. E ele escreveu as 2 cartas que ele escreveu. Os historiadores dizem que foi muito próximo desse período em que ele foi martirizado. Talvez tenha sido no mesmo ano que ele escreveu essas 2 cartas. Vocês acham que alguém que não ama profundamente a Deus conseguiria escrever 2 cartas, uma de encorajamento, a outra a respeito de doutrinas falsas que estavam entrando na igreja, sem que esse amasse totalmente a Deus? A gente, por muito menos, a gente não consegue nem levantar da cama, né? Quanto mais escrever carta para encorajar os outros. E olha que, se você for olhar para a história de Pedro, quando a gente fala assim que ele foi martirizado, ele foi morto, ele não estava debilitado. Ele não era um senhorzinho assim, bem doentinho. Ele tinha vigor. Ele era uma pessoa sadia, né? Às vezes quando a gente olha e ouve uma situação dessa, a gente fala assim, eu já estava no finzinho mesmo, né? Então ele já sabia que ia morrer mesmo, então escrevia lá alguma coisa tal. Mas não, ele ainda era um homem com vigor, um homem com saúde, sabia, porque ele diz na carta, o Senhor me revelou que eu vou morrer. E mesmo ele sabendo disso, ele escreveu 2 cartas para um grupo de pessoas, para cristãos, para encorajá-los e para apontar doutrinas falsas que estavam entrando na igreja. É algo que a gente muitas vezes não consegue imaginar.
Às vezes a gente entende isso a respeito do amar a Deus, mas a gente não consegue muitas vezes enxergar exemplos. Pedro era um exemplo disso. Pedro era um exemplo disso. Jesus, certa feita, teve uma conversa com Pedro. E vocês lembram, né? Quando Jesus falou assim: Pedro, você me ama? Pedro falou o quê? Amo. Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama? Por que Jesus perguntou 2, 3 vezes? Porque a gente é muito rápido em responder de forma sem sentir. Se Jesus perguntasse para mim hoje: Edivaldo, você me ama? Eu amo, Senhor. Aí se ele olhasse no meu olho e falava assim: Edivaldo, você me ama? Aí já complicou um pouco mais. Aí você vai trazer aquilo internamente para dentro de você. Imagina Jesus te perguntando: você me ama? Você responderia rapidamente. Agora imagina ele de novo perguntando para você: você me ama? Você já conversou com uma pessoa e falou assim: você tá bem? A pessoa fala: tô bem. Mas você tá bem mesmo? Não tô bem nada, não tô nada bem. Não é assim? A primeira vez a gente fala assim de qualquer jeito. A gente não quer nem saber o que está perguntando, a gente quer responder. Agora Jesus buscou saber realmente se Pedro amava. E Jesus ainda vai perguntar a terceira vez, para confirmar mesmo. Aí se Jesus perguntasse a terceira vez, eu acho que eu ia responder igual o Pedro: o senhor que sabe, o senhor sabe, eu não sei mais nada. E é assim pela terceira vez. Mas eu queria trazer para vocês um outro exemplo. O exemplo de Abraão. Esse aqui é forte. Abraão teve 2 momentos marcantes na sua vida. E nós sabemos desses 2 momentos. O primeiro momento marcante na vida de Abraão, eu imagino que todos nós aqui estamos de acordo. Todos nós aqui assinaríamos embaixo. O primeiro momento marcante de Abraão foi quando o Senhor o chamou e falou: sai da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar, que eu vou te levar para um lugar. Esse primeiro momento na vida de Abraão, eu penso que, de uma forma ou outra, todos nós assinamos embaixo. Porque nós saímos da nossa parentela. Nós andamos contra a corrente. Muitos dos nossos parentes nem entendem o que nós estamos fazendo aqui. Muitos dos nossos parentes, eles até, de certa forma, zombam de nós. Não acreditam no que nós acreditamos. Então, esse primeiro passo de Abraão, nós estamos bem, acredito eu. Nós fizemos uma decisão como Abraão fez. O segundo passo de Abraão, esse é mais difícil. Todos nós sabemos que Abraão foi-lhe pedido o seu filho em sacrifício. Eu acho, e eu tenho certeza, eu tenho certeza é boa, né? Ou eu acho ou eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que Deus nunca vai pedir isso a nenhum de nós. Pedir o nosso filho. Mas, nessa história de Abraão, ele pede algo que está implícito nessa história, para todos nós. Que nós temos dificuldade. Eu tenho dificuldade. Eu refleti a respeito disso e eu tenho dificuldade. Porque ainda me apego a algumas coisas.
A primeira história de Abraão, Abraão rompe com o passado. Isso não é difícil para nós, entregar o passado para o Senhor. Porque o nosso passado muitas vezes é cheio de lodo, cheio de sujeira, cheio de problema, situações mal resolvidas. A gente não tem dificuldade de entregar o passado para o Senhor. Agora, o que Deus pede para Abraão, para que se confirme, para que Abraão diga para ele: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, e para que o Senhor entenda isso, que ele ama de fato o Senhor, Deus pede para ele o futuro. Deus pede para ele o futuro. E isso nós temos dificuldade de entregar. O filho representa tudo o que vinha para frente na vida de Abraão. Tudo. Porque ia se encerrar ali a história de Abraão. Não haveria mais descendência, não haveria mais o seu nome sendo levado, não haveria mais bens, não haveria mais nada. E Deus pede para Abraão o seu futuro. E isso nós temos dificuldade de apresentar a Deus o nosso amor neste nível, de entregar o nosso futuro a Ele, de entregar todos os nossos sonhos a Ele, de entregar toda a nossa vida a Ele. Quando eu trabalho, ou eu busco um trabalho e um futuro que o Senhor tem para mim. Quando eu busco um estudo e um futuro que o Senhor tem para mim. Quando eu busco um casamento e o que o Senhor tem para mim. Isso é entregar para o Senhor todo o seu futuro. E nós temos bastante dificuldade nisso. O passado a gente não tem dificuldade nenhuma, mas o futuro a gente tem bastante dificuldade de entregar. E o segundo mandamento que ele nos deixa para que a gente faça enquanto a gente espera é amar ao próximo como a nós mesmos. O padrão de amar ao próximo, qual que é? Somos nós. Eu devo amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Só que, às vezes, a gente tem uma ideia um pouco limitada do que seria isso, amar ao próximo. Porque a gente acha que amar ao próximo é suprir as necessidades do próximo. É ajudá-lo com algumas coisas, é fazer algumas situações para eles. Isso é maravilhoso. Isso está também dentro da palavra. Mas, se você for analisar pelo primeiro mandamento, você vai perceber que amar ao próximo é levar o próximo a amar a Deus. Porque se o mandamento mais perfeito que tem é amar a Deus, o que você faz de melhor para o próximo? É levá-lo a amar a Deus. Os dois mandamentos talvez se condense em um só, que é sempre buscar o amor a Deus. Tanto nós quanto o nosso próximo é levá-lo a amar a Deus. Amar ao próximo, ajudando, isso é bíblico, não está errado. Mas fazer só isso, muitas outras religiões fazem, muitas outras pessoas fazem. Agora, levar ao próximo
A amar a Deus, este é o verdadeiro amor que nós temos para com o nosso próximo. Vocês lembram da conversa que Jesus teve com Pedro, não lembram? Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Amar a Deus, amar ao próximo, é levar as suas ovelhas ao Senhor. É levar o seu rebanho ao Senhor. É entregar as suas ovelhas ao Senhor. Amar ao próximo é apacentar as ovelhas do Senhor para o Senhor. Eu vou acabar já, Juninho, pode subir. Foi bem rapidinho hoje. Pode subir. Amém? O que fazer enquanto eu espero? O que nós devemos fazer, meus irmãos, enquanto nós esperamos a volta e o retorno do Senhor? O que nós devemos fazer? Aqui o Senhor nos dá essa receita. Essa receita para que nós levemos para toda a nossa vida. Se você amar a Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, e amar ao próximo, é isso que nos cumpre nesse período. Eu separei aqui um trechinho de uma oração puritana que diz assim: ajudaste-me a ver que a alegria não está em receber o bem de ti, mas reter a tua glória e a tua virtude. Isto é que é maravilhoso. Ajudaste-me a ver que nada é bom senão tu mesmo. A ver que estou próximo do bem quando estou próximo de ti. És todo o meu bem em tempos de paz, o meu único amparo em dias difíceis, aquilo que me basta quando eu chegar ao fim. Fonte inexaurível de todo o bem. Entregar-me a ti por amor entregar-me a ti. Pois tudo o que tenho ou possuo é teu. Meus bens, minha família, igreja, eu mesmo, para fazeres o que quiseres para a tua honra. Amar a Deus é entregar tudo a Ele. Amar a Deus é fazer a vontade dEle.